Amados irmãos e irmãs, vamos meditar hoje sobre o tema que vai nos enriquecer na nossa fé e nos fazer meditar um pouco sobre a eternidade. O tema é o purgatório, ao qual nós já falamos, mas queremos aprofundar um pouco. O purgatório, a definição do nome purgatório vem de duas palavras latinas. O adjetivo puros, que significa limpo, puro, mais o verbo ágo, que significa fazer, tornar, ou seja, o purgatório é o lugar de purgare, ou seja, o lugar onde a pessoa vai sendo purificada, limpa, e se torna alguém que vai se colocar diante do Senhor, se apresentar sem nenhum pecado, através desta grande ação da Divina Misericórdia, que também é o purgatório. Quanto ao sentido real do termo, é um lugar em que as almas se purificam de suas faltas. É um lugar, ou melhor, é um estado em que as almas dos justos, com pecado venial não perdoado, ou com pena temporal a pagar, sofrem até a purificação de todas as manchas. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o purgatório é a purificação final dos eleitos. Você encontra isso no parágrafo 1031 do Catecismo da Igreja Católica. É um lugar espiritual onde as almas vão sendo purificadas de suas imperfeições. Tertuliano, e os outros santos padres vão falar também sobre a importância do purgatório. Eu falei o que a Igreja ensina como magistério, agora os santos padres. Tertuliano exorta uma viúva cristã a conservar pelo falecido esposo a mesma ternura rezando por ele. Tertuliano é já do primeiro e segundo século, ou seja, essa fé no purgatório não é de hoje, ela é desde o início da igreja e até antes da igreja. Lá no livro de Macabeus já se oferece esmolas, já se oferece sacrifício pelos mortos. A Bíblia vai aprovando lá no livro de Macabeus isso. Paulo vai ratificando lá no livro de Coríntios. Jesus nas parábolas também vai dando a entender essa visão do purgatório. São João Crisóstomo, Crisóstomo quer dizer boca de ouro, também um santo doutor da igreja, fala o seguinte: perguntaram a ele o que era preciso fazer pelos defuntos. Ele respondeu: é preciso ajudá-los com ardentes súplicas, especialmente com a prece litúrgica por excelência, ou seja, o santo sacrifício da missa. Santo Ambrósio, escrevendo a Faustino, diz: chorai menos e rezai mais. Derramai lágrimas, isso é permitido, mas não deixai de recomendar ao Senhor a irmã querida que vos deixou. Ou seja, Santo Ambrósio também vai pedindo as orações pela irmã de uma outra pessoa que tinha falecido. São Cipriano fala do sufrágio dos mortos que ele recebera da tradição de seus predecessores. Santo Agostinho, ele louva, porque em vez de rosas, lírios e violetas sobre os túmulos, derrama o perfume da esmola sobre as cinzas dos mortos queridos. Ele diz mais claramente, no sermão aos seus diocesanos de Hipona, ele era bispo de Hipona: não há dúvida de que as orações da igreja e o sacrifício salutar e as esmolas dos fiéis ajudam os defuntos a serem tratados mais docemente do que mereciam seus pecados. Vamos para o grande sermão de São Curandário, São João Maria Vianney, que é o padroeiro de todos os padres, Ele tem belíssimos sermões, e um deles é um sermão sobre o purgatório. Por que será que eu me encontro de pé hoje nesse púlpito, meus caros irmãos? O que será que eu venho dizer para vocês? Eu venho em nome do próprio Deus, eu venho em nome de seus pobres pais, para despertar em vocês aquele amor e gratidão que vocês lhe devem. Eu venho para refrescar nas suas memórias novamente toda a ternura e todo o amor que eles deram a vocês, enquanto eles ainda estavam sobre esta terra. Eu venho para dizer a vocês que eles sofrem no purgatório, que eles choram e reclamam com urgentes gritos e auxílio de suas orações e boas obras. Eu os tenho visto gritando das profundezas daquelas almas, daquelas chamas que os devoram. Digam aos nossos amigos, aos nossos filhos, aos nossos parentes, como é grande o mal que eles estão nos fazendo sofrer. Nós nos atiramos aos seus pés para implorar o auxílio de suas orações. Ah,
Diga-lhes que desde que nós fomos separados deles, nós temos estado queimando em chamas. Quem poderia permanecer tão indiferente diante dos sofrimentos que estamos enfrentando? Você vê, meu caro irmão, você escuta aquela terna mãe, aquele pai devotado e todos aqueles parentes que lhe ajudaram e fizeram parte de sua vida? Meus amigos, eles gritam: livrai-nos dessa dor. Você pode. Considerem, então, meus caros amigos, primeiro, o grande sofrimento pelos quais passam as almas do purgatório. Segundo, os meios dos quais dispomos para amenizar, diminuir esses sofrimentos. Nossas boas obras, nossas orações e, acima de tudo, o santo sacrifício da missa. Eu não quero parar neste estágio para provar a existência do purgatório, pois isso seria uma perda de tempo. Espero que nenhum de vocês tenha a menor dúvida a este respeito. A igreja a qual Jesus Cristo prometeu a guia, a condução do Espírito Santo e a qual, consequentemente, não pode se enganar, nem nos enganar, ensina-nos sobre o purgatório de um modo bem claro e positivo. Isto é uma certeza, mais que certeza, de que lá é um lugar onde as almas dos justos completam a expiação por seus pecados, antes de serem finalmente admitidas na glória do paraíso, o qual, diga-se de passagem, já está assegurado a elas. Sim, meus caros irmãos, isso é um artigo de fé. Se nós não tivermos feito penitência proporcional à gravidade de nossos pecados, ainda que tenhamos sido absolvidos no sagrado tribunal da confissão, nós seremos obrigados a expiar por eles. Nas Sagradas Escrituras, há muitos textos que mostram claramente que, embora nossos pecados possam ser perdoados, Deus ainda impõe-nos a obrigação de sofrer neste mundo duros trabalhos temporais, ou no próximo, através das chamas do purgatório. Veja o que aconteceu com Adão, porque ele se arrependeu logo depois de ter cometido o pecado original. Deus garantiu a ele que o havia perdoado, mas ainda assim ele o condenou a passar 9 séculos sobre esta terra fazendo penitência. Penitências que ultrapassam qualquer coisa que possamos imaginar. Maldita seja a terra por tua causa, falou o Senhor. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de sua vida. Ela te produzirá espinhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado. Porque és pó, e em pó has de tornar. Gênesis 3:17. Veja novamente, Davi ordenou, contrariando a vontade de Deus, que se fizesse um recenseamento de Israel. Atingido pelo remorso de consciência, ele reconheceu o seu pecado, atirou-se ao chão, suplicando ao Senhor que o perdoasse. Consequentemente, Deus, tocado pelo seu arrependimento, o perdoou. Mas, apesar disso, ele enviou Gade para dizer a Davi que ele teria que escolher entre 3 tipos de punições, que ele havia preparado para Davi reparar seu pecado: a peste, a fome ou a guerra. Davi então respondeu: caia eu nas mãos do Senhor, porque imensa é a sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas, capítulo 21. Ele escolheu a peste, e essa durou apenas 3 dias, mas mandou 7.000 pessoas, matou 7.000 pessoas de seu povo. Se o Senhor não tivesse detido a mão do anjo que estava estendida sobre Israel, Jerusalém inteira teria ficado despovoada. Davi, ao ver todo o mal causado pelo seu pecado, implorou a graça de Deus, pedindo que Deus punisse apenas ele mesmo, mas que poupasse o seu povo que era inocente. Vejam também as penitências de Santa Maria Madalena. Quem sabe não sirvam para amolecer um pouco seus corações? Meus caros irmãos, o que serão então o número de anos que nós teremos que sofrer no purgatório? Nós que cometemos tantos pecados e que, sob o pretexto de já termos confessado, não fazemos penitência e nem choramos por eles. Quantos anos de sofrimento nos esperam na próxima vida?
Como poderia eu pintar um quadro dos sofrimentos que essas pobres almas suportam? Quando os santos padres da Igreja dizem-nos que os tormentos que eles sofrem são comparáveis ao que passou nosso Senhor Jesus Cristo durante sua dolorosa paixão, uma coisa é certa: se o menor sofrimento que nosso Senhor suportou tivesse sido compartilhado por toda a humanidade, todos estariam mortos devido à violência de seus sofrimentos. O fogo do purgatório é o mesmo que o fogo do inferno. A diferença entre eles é que o fogo do purgatório não é eterno, é temporário. Oh, se Deus permitisse que uma daquelas pobres almas, que está mergulhada nas chamas, aparecesse agora nesse lugar, toda envolvida pelas chamas, que a consome e desse ela mesma um recital dos sofrimentos que ela está suportando. Toda essa igreja, meus caros irmãos, seria sacudido pelo eco dos gritos e soluços. E talvez, quem sabe, isso amoleceria os nossos corações? Esta pobre alma nos diria: como nós sofremos, ó irmãos, livrai-nos desses tormentos. Ah, se vocês pudessem experimentar o que é viver separado de Deus, cruel separação, queimar no fogo aceso pela justiça de Deus, sofredores incompreensíveis para a mente humana, ser devorado pelo remorso, sabendo que poderíamos facilmente ter evitado esses tormentos. Ó meus filhos, gritam os pais e as mães, como podem vocês nos abandonar nessas horas, nós que tanto os amamos quando estávamos sobre essa terra? Como vocês podem dormir tranquilamente em suas camas enquanto nós queimamos em uma cama de fogo? Como vocês têm coragem de se entregar aos prazeres e alegrias enquanto nós sofremos e choramos dia e noite? Vocês herdaram nossos bens, nossas propriedades. Vocês se divertem com o fruto de nossos trabalhos, enquanto nós sofremos males tão indescritíveis e por tantos anos. E não são capazes de oferecer uma pequena oração em nossa intenção, nem uma simples missa, que tanto ajudaria para nos livrar dessas chamas. Vocês podem aliviar nosso sofrimento, vocês podem abrir nossas prisões, e vocês simplesmente nos abandonam. Oh, quão cruel são estes sofrimentos! Sim, meus irmãos, as pessoas julgam de modo muito diferente o que está nas chamas do purgatório, por todas essas culpas leves. Se é que é possível chamar de leve algo que nos faz suportar punição tão rigorosa. Que espanto seria para o homem, grita o profeta real, se mesmo o mais justo dos homens fosse julgado por Deus sem nenhuma misericórdia. Se Deus achou manchas até no sol e malícia nos anjos, o que será então do homem pecador? E para nós que cometemos tantos pecados mortais e praticamente não fazemos nada para satisfazer a justiça de Deus, quantos anos de purgatório! Meu Deus, disse Santa Teresa de Ávila, que a alma seria suficientemente pura para entrar diretamente no céu, sem ter que passar pela chama da justiça. Em sua última doença, ela de repente gritou: ó, justiça e poder de meu Deus, quão terríveis sois! Durante sua agonia, Deus permitiu que ela contemplasse por alguns segundos a sua santidade, assim como os anjos e os santos do céu o contemplam. Isso causou nela um pavor tão grande, que ela se pôs a tremer e ficou agitada de um modo tão extraordinário que as irmãs perguntaram-lhe chorando: ah, madre, o que está se passando? Certamente que a senhora não teme a morte, depois de tantos anos de penitência e lágrimas amargas. Não, minhas filhas, eu não temo a morte. Muito pelo contrário. Eu a desejo porque só assim estarei unida eternamente a Deus. Ó madre, seriam os pecados então que ainda te aterrorizam depois de tantas mortificações? Sim, minhas filhas, respondeu Teresa. Eu temo pelos meus pecados, mas temo por algo ainda maior. Seria então o julgamento? Sim. Eu temo pela formidável conta que terei de prestar diante de Deus. Principalmente porque nesse momento seremos julgados
pela justiça e não pela misericórdia. Mas tem algo que ainda me faz morrer de terror. As pobres irmãs já estavam profundamente angustiadas. Madre, seria por acaso o inferno? Não, respondeu ela. O inferno, graças a Deus, não é para mim. Ó, minhas filhas, é a santidade de Deus. Meu Deus, tende misericórdia de mim. Minha vida será confrontada face a face com o próprio Cristo. Ai de mim se eu tiver a menor mancha ou falha. Ai de mim se eu tiver a menor sombra de pecado. Ai de nós, gritaram as pobres irmãs. O que será então no dia das nossas mortes? O que será então de nós, meus caros irmãos? Nós que talvez em todas as nossas penitências e boas obras, talvez nunca tenhamos conseguido satisfazer por único pecado perdoado no tribunal da confissão. Ah, quantos anos e séculos de tormento para nos punir? Vamos pagar muito caro por todas essas pequenas falhas, que nós vemos como algo que não tem a menor importância, como aquelas pequenas mentirinhas que nós falamos para evitar problemas para nós mesmos, aqueles pequenos escândalos, o desprezo pela graça que Deus nos concede a cada momento, aquelas pequenas murmurações na dificuldade que Ele nos envia. Não, meus caros irmãos, nós não teríamos nunca a coragem de cometer o menor pecado, se pudéssemos entender o quanto isto ultraja a Deus e o quão merecemos ser rigorosamente punidos já ainda nesse mundo. Meus irmãos, Deus é justo em tudo o que Ele faz. Quando Ele recompensa-nos até pela menor boa ação que fazemos, Ele nos dá muito mais do que qualquer um de nós merecemos. Um bom pensamento, uma boa ação, um bom desejo, ou seja, o desejo de fazer uma boa obra, mesmo quando não somos capazes de fazê-la. Ele nunca nos deixa sem uma recompensa. Mas também quando se trata de uma matéria de punição, isto é feito com maior rigor. E ainda que tenhamos a menor falta, seremos enviados para o purgatório. Isto é verdade absoluta, e nós comprovamos isto pela vida dos santos. Muitos deles não chegaram ao céu, sem antes terem passado pelas chamas do purgatório. São Pedro Damião conta-nos que sua irmã permaneceu vários anos no purgatório, porque ela ouviu com prazer certos tipos de músicas. Conta-se também que 2 religiosos fizeram um pacto, um com o outro, acertando que quem morresse primeiro viria contar ao sobrevivente em que estado ele se encontrava. Deus permitiu que isso acontecesse, e quando um deles morreu, apareceu ao seu amigo. Ele contou ao seu amigo que tinha permanecido 15 anos no purgatório, por seu orgulho de sempre querer fazer as coisas a seu modo. Então seu amigo o cumprimentou por ter permanecido lá por tão pouco tempo. O morto então respondeu: eu teria preferido ser queimado vivo por 10.000 anos, sem interrupção, nessa terra, pois esse sofrimento nem poderia ser comparado com o que eu sofri 15 anos naquelas chamas. Um sacerdote contou a um de seus amigos que Deus o havia condenado a permanecer no purgatório por vários meses, por ter segurado a execução de uma boa obra que era vontade de Deus que fosse feita. Coitados de nós, meus irmãos. Quantos de nós não temos faltas semelhantes? Quantos de nós recebemos a tarefa de nossos parentes e amigos de mandarmos celebrar missas e dar esmolas, e simplesmente negamos isso? E todas essas almas presas nas chamas, porque não temos coragem de satisfazer seus desejos? Pobres pais e pobres mães, vocês agora estão sendo sacrificados pela felicidade de seus filhos e parentes. Vocês talvez tenham negligenciado sua própria salvação para construírem suas fortunas. E agora vocês estão sendo traídos pelas boas obras que vocês deixaram de fazer enquanto ainda estavam vivos. Pobres pais, quanta cegueira é esquecer de nossa própria salvação. Você talvez me dirá: nossos pais eram pessoas boas e honestas. Eles não fizeram nada de tão grave para merecer essas chamas. Ah, se vocês soubessem que eles precisavam de muito menos
do que eles fizeram para cair nessas chamas. Veja o que disse a esse respeito Alberto o Grande, um homem cujas virtudes brilharam de modo extraordinário. Ele revelou a um de seus amigos que Deus o havia levado ao purgatório por ter se orgulhado de um pensamento sobre seu próprio conhecimento. A coisa mais surpreendente foi que ali haviam verdadeiros santos, muitos que inclusive já tinham sido canonizados pela Igreja e que estavam passando pelas chamas do purgatório. São Severino, arcebispo de Colônia, apareceu a um de seus amigos, muito tempo depois de sua morte, disse-lhe que ele havia passado um longo tempo no purgatório, por ter adiado para de noite as orações do breviário que ele devia ter citado pela manhã. Oh, quantos anos de purgatório não passaram aqueles cristãos que nem o menor escrúpulo em adiar suas orações para uma outra hora, apenas pela desculpa de terem algo mais importante a fazer. Se nós realmente desejássemos a felicidade de possuir a visão beatífica de Deus, nós evitaríamos tanto os pecados mortais como os veniais, uma vez que a separação de Deus constitui-se um tormento tão terrível para essas almas. Irmãos, diante dessa meditação, que possamos nos colocar diante de Deus, pensarmos mais em cada ato que nós cometemos, rezarmos mais pelos nossos parentes falecidos e não ficarmos duvidando. Se teve algumas coisas complicadas nesse áudio, que você possa nos ligar e perguntar melhor, pode ligar 9157-6382 e conversar conosco, mas que diante desse texto, do que a igreja nos ensina sobre o purgatório, vamos ter cuidado com os pensamentos protestantes. A Bíblia afirma com clareza, não tem o nome purgatório, como também não tem o nome Trindade. Mas, da mesma forma que a Bíblia não tem o nome Trindade, tem a revelação da Trindade. Da mesma forma que não tem o nome purgatório, mas tem a revelação do purgatório. Então, que nós não possamos agir como pessoas que negam a fé, mas como amigos de Deus que obedecem à igreja. Mesmo que você não entenda, porque é algo complicado, é algo difícil. Mas primeiro nós cremos, depois nós procuramos aos poucos ir entendendo, porque são mistérios da fé. Algumas coisas não cabem na nossa cabeça, na nossa lógica. Claro que nós devemos entender com a razão as coisas, mas também primeiro pela fé. Que Deus abençoe e nos dê a graça da santidade.